Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Dando continuidade no raciocínio de produção de energia no mundo, no Brasil, né? A questão hídrica mundial, 3 aulas já dadas. Se você não as assistiu, assista-as, procure aqui no meu canal. Dando continuidade a esse raciocínio, estaremos falando hoje sobre fontes não renováveis de energia, nas quais especificamente a gente tem os combustíveis fósseis, os amplamente maiores poluidores do planeta, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Bom, essas fontes não renováveis de energia possuem a maior disponibilidade no planeta. Por conta disso, possuem custo mais baixo. E, por consequência, o capitalismo, o foco do capitalismo é o lucro, a gente tem danos ambientais severos, porque os capitalistas, os empresários, as indústrias, acabam lançando mão do maior uso dessa fonte não renovável de energia. Em suma, os combustíveis fósseis são os mais usados no mundo. Bom, possuem origem orgânica em milhões de anos, naturalmente sendo produzidos, por isso não renováveis. A gente vai esperar milhões de anos a produção de novo? Não, fica inviável, por isso que não é renovável. As outras, uma fonte de energia renovável, exemplificando o etanol. A gente planta a cana-de-açúcar, colhe, daqui a alguns meses a gente está com uma nova plantação colhendo de novo. Fonte renovável, etanol, né? Também chamada de fonte alternativa de energia. Agora, esses combustíveis fósseis não são renováveis por conta de demorarem milhões de anos para se formarem naturalmente, né, no planeta Terra. E são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, as chamadas fontes de energia fósseis, as não renováveis. Elas são usadas em ampla escala na siderurgia, na indústria química, na produção energética, especialmente na energia elétrica, com as termoelétricas, e os maiores usuários dessa fonte de energia extremamente poluidora são China e Estados Unidos. A energia elétrica no mundo, que a gente já falou em aula passada sobre a questão dessa produção, a gente tem carvão, 40%, né, largamente mais usado no mundo e largamente o maior poluidor do mundo a nível de energia elétrica produtiva. A gente tem milhões, toneladas de partículas lançadas na atmosfera diariamente, num fluxo constante, 24 horas por dia, promovendo, infelizmente, o aquecimento global eminente, danos ambientais sérios. A médio prazo, a gente poderá ter problemas gravíssimos na nossa sustentabilidade da questão da própria vida dos seres do planeta, incluindo nós, né? A produção elétrica no mundo proveniente de água é apenas 17%, dando pistas de que no mundo nós temos uma disponibilidade de águas muito baixa, né? A gente já falou sobre a questão hídrica mundial, assista a essa aula procurando aqui no meu canal. A produção oriunda de gás natural acaba sendo 16%, a produção de petróleo a nível de eletricidade apenas 8%, dando a entender aqui que o petróleo ele é muito mais usado como matriz energética ligada a combustível, né, do que eletricidade.
E a gente tem, olha os nossos outros aqui, ó, em torno de 1 a 1,5% ligadas à produção de fontes alternativas de energia. São justamente as fontes menos poluidoras e são as fontes que a gente, infelizmente, menos utiliza, fazendo com que os danos ambientais fiquem cada vez maiores. Aqui, ó, o petróleo é a principal matriz energética mundial, especificamente ao uso ligado aos combustíveis, né? E o gás natural, se a gente tem que usar alguma fonte não renovável de energia, pelo seu custo ser mais barato, tá? Infelizmente são as mais poluidoras, mas a gente pode usar, por exemplo, o gás natural. 2 mais poluidores, não se iluda no nome natural. Parece que natural, gás natural é um que não polui nada. O gás natural é uma fonte de combustível fóssil, é uma fonte de combustível poluidora, altamente poluidora, dentre as combustíveis fósseis. Mas dentre as fontes de combustíveis fósseis, o gás natural é o menos poluidor, né? Então ele acaba sendo mais barato, menos poluente. Esse consumo vem crescendo. Estamos então aí pelo menos numa questão ambiental norteadora. A gente tem sim que ampliar muito o uso desses outros, né, tipos de fontes de energia, as alternativas. Estaremos falando sobre essa aula específica de fontes alternativas de energia num outro momento. Mas, não ampliando o seu uso de fontes alternativas, uma questão norteadora é ampliar o uso de uma fonte ligada ao gás natural. Veja só, na questão do balanço do dano ambiental, tudo que a gente puder fazer para diminuir o dano é bem-vindo. E usar gás natural, mesmo sendo uma fonte fóssil poluente, é menos poluidora do que, por exemplo, o petróleo e do que, por exemplo, o fatídico carvão mineral, que tem o seu maior uso na questão elétrica mundial, 40%. É um uso muito alto. Então, pessoal, aqui chegamos a mais uma aula ligada especificamente nos combustíveis fósseis, nas fontes não renováveis de energia. Na próxima aula, estaremos falando sobre as fontes alternativas de energia, que são fontes renováveis e são fontes extremamente menos poluidoras, infelizmente, e extremamente também menos produzidas no mundo, entre 1 e 1,5%. Ok, pessoal? Então, até logo. Fiquem com Deus.